Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Como é que estão? Para quem não me conhece, sou o Ed Martino. Estou aqui na página da Associação Espírita Mensageiros de Luz de Americana, São Paulo. Sempre com nossa live, todo domingo aqui que acontecendo. Domingo passado eu não pude fazer, certo? Peço já desculpas para vocês. Não pude realizar a live semana passada, mas estou aqui novamente. Não foi transmitida uma live, mas não era ao vivo, certo? Então, ou seja, não era live, né? Mas sejam bem-vindos aí à nossa página. O pessoal já está chegando, já vão deixando seu boa noite aí, dizendo de onde vocês são. Sejam muito bem-vindos. Sempre muito bom tê-los aqui conosco, certo? Vão dizendo de onde vocês são. A gente sempre gosta de conhecer os lugares, de onde vocês estão, de onde vocês se conectam conosco. Nossa live, ela vai para o mundo todo, né? Então, conhecer um pouquinho dos nossos amigos que estão aí do outro lado da tela é sempre muito bom, certo? Estou aqui com um pouquinho de gripe, já peço desculpas antecipadamente, se de repente surgir uma tosse, surgir um espirro, certo? Aqui em Americana tá um frio danado, certo? Então, um pouquinho resfriado, como eu disse para vocês, mas estou aqui com vocês. Muito bom tê-los aqui conosco. O pessoal já colocando aí. Marcelo, seja bem-vindo. Oi, Miriam. Né? Eu já vi lá a gente da Paraíba, da Alemanha, Sandra, São Leopoldo, Lisandra, Novo Horizonte, Marcelo. Oi, Thelma. Tudo bem? Olá, como vão vocês? Porto Seguro, Rosângela. Oi, Niterói. Oi, João. Tá entrando aí com a gente hoje. Janaína. Oi, Cirlei de Bauru. Obrigado, Rosângela. Obrigado. Franciele de Passo Fundo. A Rose de Neves Paulista. Oi, Nilda. Débora do Rio de Janeiro. Como é que estão? Ângela lá de Niterói. Pinhal, tudo bem? Vamos ver aqui. Vila Velha, não deu pra ver. Débora. Oi, Débora, tudo bom? Como é que tá? Iris. Oi, Leila. Tudo bom, Leila? Como é que tá? Itajaí, olha o pessoal chegando, Itaúna, Saemi. Verão no Japão, Saemi, é isso. E aqui um frio que, nossa senhora. Oi, meu irmão, como é que tá? Tamo junto aí de novo, hein? João Geraldo, oi, a Janaína, tudo bem, Janaína? Né? Janaína pedindo orações. A gente sempre tenta, à medida do possível, por meio, acho que a espiritualidade amiga, ela está sempre nos acompanhando aqui. Então, acho que quem vai deixando seu recadinho de pedir orações, comece sempre a espiritualidade está acompanhando a nós todos. Então, se perceba como um agente também modificador de suas ações. Inclusive, é disso que eu vou falar hoje, né? Vocês devem ter dado uma olhadinha no título, que é sobre inteligência emocional. Inteligência emocional tem tudo a ver com lidar conosco, com lidar com aquilo que a gente vai construindo cotidianamente. Lília, tá muito calor aí? Ei, aqui tá frio, Lília. Então sejam bem-vindos a todos aí. E eu vou falar sobre inteligência emocional sob o ponto de vista do Daniel Goleman. Daniel Goleman escreveu um livro há muito tempo atrás chamado Inteligência Emocional. E depois disso, Daniel Goleman foi escrevendo vários livros ligados a essa questão emocional. Me perdoe, gente, como eu disse, vai falhar a voz algumas vezes. Peço perdão porque realmente estou um pouquinho resfriado aí. E um dos livros que o Daniel Goleman escreveu, que eu gosto muito, é esse daqui, ó. Emoções que curam, certo? O Emoções que Curam ele já se transformou até em seminário lá no na Associação Espírita, né? Nós fizemos um evento de meio período de um dia só para falar
das emoções que curam, ou seja, a forma como a gente pode compreender as nossas emoções e, sobretudo, aprender com elas. De que forma o meu aprender com as minhas emoções pode me melhorar, pode, como a Cíntia está até colocando, controlar os meus impulsos, controlar as minhas ansiedades, as minhas angústias, controlar determinadas situações das quais a gente vai vivendo cotidianamente e como não tem como fugir. Então, e como elas podem nos auxiliar. Esse livro aqui, esse especificamente é um livro que o Daniel Goleman ele escreveu, ele fez um compilado de conversas com o Dalai Lama e outros. Então ele vai fazer um apanhado de como lidar com as nossas emoções. E é disso um pouquinho que a gente vai falar hoje, porque é assim, para falar com as emoções, eu tenho que falar da linguagem do sentimento, certo? Sentir, pensar, agir, ele vai corresponder ao nosso ciclo de vida, certo? Cada uma das criaturas que vai vivendo nesse planeta, que vive nesse planeta, ele possui alguns tipos de sensores com os quais a gente vai avaliando os fatos que vão surgindo em nossa vida, certo? Então esses sensores, eles vão nos apontando quais são os direcionamentos. Lembra dos sensores mesmo, qualquer tipo de sensor, ele serve para isso. E quanto mais evoluída é uma criatura, mais complexo esses sensores vão se tornando. Vocês vão ter que compreender um pouquinho melhor isso na minha fala. Então, por exemplo, razão. A razão é um tipo de sensor, certo? Razão é um tipo de sensor. Por quê? A razão é um sensor que nos faz o quê? Pensar sobre os fatos que a vida vai nos oferecendo. E vai ajudando-nos a escolher a melhor maneira de nos defendermos ou de nos aproximarmos desses fatos. Então, a razão é um tipo de sensor, certo? Outro sensor é o sentimento. O sentimento é o que nos ajuda a descobrir o que os fatos despertam em nós, o que sentimos em relação a eles. E vocês percebem que um já vai começar a conectar com o outro? Razão, sentimento e, consequentemente, as emoções, certo? Mas vocês vão falar assim, mas qual que é a diferença entre razão e sentimento? Desculpa, entre emoção e sentimento. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Porque a emoção são as reações externas do nosso organismo, que são geradas por sentimentos bons ou ruins, certo? Então vamos dar um exemplo assim. Você sentiu raiva, certo? Sentiu raiva, o que isso gerou em você? De que forma você lidou com aquela raiva? O que ficou com aquela raiva? De que forma aquilo ficou em você? Então, se a gente esclarece, as emoções elas são as respostas neurais ao estímulo externo. Vamos dar um exemplo assim. Você passa numa rua deserta, você é assaltado, você obviamente sente medo. Vem a emoção do medo, certo? E o que ficou? O que ficou? Ficou um trauma relacionado àquela situação? Oi, Eduardo, boa noite, seja bem-vindo aí conosco. Então, olha só, só esclarecendo aqui, ó, a diferença entre emoção e sentimento. Então, as emoções, elas são respostas aos estímulos externos. Eu passei pela rua, senti medo naquele momento do assalto, e o que ficou? Ficou alguma angústia? Agora, todas as vezes que você passa perto de algum local deserto, alguma coisa, como você lida com aquilo que surge em você? Então, aí já é um sentimento que ficou. A emoção vem do estímulo externo, o sentimento é aquilo que fica, certo? Então, vamos dar um exemplo assim, olha só. Você fica com angústia todas as vezes que passa perto dessa rua deserta ou algum local. O nosso tema de hoje, ele vai ligar o quê? Como que eu lido com isso? Vou dar um exemplo assim, olha. Eu passei pela dor de uma perda,
certo? Me gerou uma determinada emoção naquele momento da perda. Como que eu fico com isso? Fran, não, trauma não é um sentimento, certo? O que o trauma gera, aí é sentimento. Já o trauma, por exemplo, ele pode gerar uma angústia, certo? A angústia é um sentimento. O trauma pode gerar uma tristeza. A tristeza é um sentimento, certo? Então o trauma não é um sentimento, certo? Então, o tema de hoje é justamente para ligar a isso. De que forma que eu vou lidando com essas emoções e esses sentimentos que vão acontecendo no nosso cotidiano, certo? Não são coisas fáceis de lidar, porque nisso implica um olhar extremamente claro para mim, um olhar objetivo para mim. Por quê? Porque aí eu vou tentando lidar com aquilo que vai acontecendo na minha vida. E o Goleman, ele traz justamente que é isso a nossa inteligência emocional. Certo? Então, vamos tentar compreender um pouquinho o que é essa inteligência emocional? Gente, inteligência emocional hoje é algo quase que de sobrevivência na modernidade. Por quê? Porque os nossos inimigos, antigamente, eles vinham do externo. A gente tinha muitas doenças, a gente tinha uma precariedade com relação à saúde, a gente tinha até mesmo a questão de lidar com as distâncias, tudo isso. Hoje não. O nosso inimigo, ele não é mais externo. O nosso inimigo está aqui, ó, aqui, certo? Lidar com aquilo que vai acontecendo conosco. O nosso maior inimigo hoje somos nós. Somos nós os nossos maiores inimigos. Lidar com esses sentimentos, lidar com essas emoções que chegam cotidianamente, das quais a gente vai lidar, nossa, ela é imprescindível para que tenhamos uma existência sadia, certo? Para que a gente não para a gente que viva de fato e não só exista. Porque quando eu pergunto assim, olha, você está existindo ou vivendo? Tem uma diferença substancial nisso. O viver, ele implica justamente nisso, em lidar com a sua inteligência emocional, em lidar com todas essas situações que vão chegando. Nós do meio espírita, nós temos a seguinte ordem. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Eu sempre falo isso aqui nas minhas lives. Quem tem o hábito de assistir aí, já deve estar falando assim, ei, lá vem ele de novo, lá vem ele de novo. Mas por quê? Nós vivemos num mundo de provas e expiações, ou seja, se a gente vive num mundo de provas e expiações, o lidar cotidianamente com tudo aquilo que a vida vai nos oferecendo é imprescindível. Porque as provas e as expiações, elas continuarão. De um jeito ou de outro, elas continuarão. Elas vão existir até a gente terminar essa existência. Até a gente findar nessa passagem espiritual. Desculpa, material. Depois a gente vai para outra dimensão e lá a gente tem que aprender a lidar com outras situações. Mas as provas e as expiações, elas estão aí. Elas estão o tempo todo. E grande parte dessas provas e expiações, elas estão ligadas a esse lidar com as nossas emoções. Esse lidar com aquilo que a gente tem dentro da gente, que nos incomoda. Então, quando eu falo de inteligência emocional, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional, ela está ligada a compreender e regular as nossas emoções como realmente uma fonte de energia humana, de formação, de informação, de ligação, de influência, tudo isso, certo? Então, nós vamos lidando com os traumas. A Simone acabou relacionado fazer uma pergunta, né? A respeito de traumas, de emoções, sentimentos, né? O Alfred Adler, ele é contemporâneo lá do Freud, ele era um dos discípulos de Freud.
E o Adler, ele fala assim, que não são os traumas. O Freud, olha que diferença interessante. O Freud, ele diz que nós somos os nossos traumas. O Adler diz o seguinte, que nós somos aquilo que fizemos com os nossos traumas. Então, como que a gente vai lidando assim? A Luzia está dizendo assim, puxa vida, olha, me decepcionei muito com minha família, filho ingrato, mau caráter e tudo mais. O que eu fiz com isso? De que forma que eu lidei com isso? Isso foi uma das provas que eu tive que passar? Isso foi uma das expiações que eu tive que aprender a lidar? Como que eu lidei com isso? Não é? Como que eu lidei com isso? As situações, elas vão mudando de acordo com o nosso grau de evolução. Quanto mais você for evoluído, mais situações vão surgindo para você aprender a lidar. E utilizar, sobretudo, todo o conhecimento da qual a gente vai adquirindo nessa existência e da qual a gente já adquiriu em outras existências. Esse conhecimento, ele sempre tem que transformar em ação. Por isso que até o nome, inteligência emocional, está ligado a algum tipo de conhecimento. Então, a inteligência emocional também é reconhecer os nossos próprios sentimentos. O sentimento dos outros, afinal de contas estamos em comunidade, né? Motivar e tratar sempre adequadamente as relações que a gente tem conosco e com o outro. Certo? Sempre. A base está centrada ali. Inteligência emocional é você aprender a lidar com você e aprender a lidar com o outro. Nossa, frase simples, né? Mas isso aí é onde que o bicho pega, não é? Certo? É onde que o bicho pega. Então, o sucesso ele vai depender do tipo de relacionamento que nós mantemos com nós mesmos. A maneira como nós relacionamos com os outros e nossa liderança e a nossa capacidade sempre de trabalhar e conviver em conjunto, certo? Nós estamos aprendendo a trabalhar em conjunto ainda. É muito interessante, né? Porque hoje, se a gente observa principalmente redes sociais, a gente vê uma gama imensa desse viver, esse conviver juntos, né? É redundante isso, mas eu quero que seja redundante mesmo, mas esse conviver juntos ali parece algo assim meio inconcebível. Criamos elos das quais a gente está começando a se desvincular. E as pessoas não se dão conta da importância desse conviver. Ou seja, de respeitar o princípio da alteridade, do que o outro é diferente de você. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer determinadas coisas porque a gente não ousa. A gente não ousa. E nós não ousamos muitas coisas porque são difíceis, certo? Mas, se eu disser só me corrigir aqui. Nós não ousamos muitas coisas porque são difíceis. Mas são difíceis porque a gente não ousa em fazê-las. E mudar é uma delas. Mudar é uma da qual a gente vive postergando sempre. Certo? E às vezes essa mudança é coisinha básica. É falar assim, olha, eu vou na academia amanhã. Amanhã eu começo. É mudar, sair do meu padrão. Amanhã eu vou deixar na última live que eu fiz aqui com vocês, eu falei lá do não julgar, não criticar e não comparar. Na próxima semana eu vou falar com vocês especificamente só do não comparar. Mas olha só, vocês percebem isso? Se a partir de amanhã eu pego e falo assim, olha, eu vou usar e mudar e falar assim, amanhã, a partir de amanhã eu não julgo mais ninguém. Eu não abro o meu caminho, eu começo, em vez de usar o meu juízo de valor, eu vou começar usar o meu juízo de razão. Certo? Então, vamos caminhando aqui. Como você está lidando com as suas emoções? Como você vai lidando com as habilidades ligadas à sua inteligência emocional? Certo? Como você vai lidando com todas as situações que vão surgindo em sua vida
e da qual vão despertando determinados tipos de sentimentos e determinadas situações que você precisa realmente trabalhar. Se vocês entrarem lá no canal do YouTube do Mensageiros de Luz, da Associação Espírita Mensageiros de Luz, digita lá no canal do YouTube, no link de pesquisa do YouTube, escrito assim, ó, Associação Espírita Mensageiros de Luz. Lá tem todas as lives que eu fiz lá desde outubro. E aqui a gente tenta misturar sempre assim, juntar a doutrina espírita com a psicanálise. Vai lá. E lá eu falo sobre ressignificar. Procura lá a live sobre ressignificar, certo? Tá lá no Momentos de Reflexão. Procure lá e veja como a importância do ressignificar determinadas emoções e sentimentos das quais a gente vai passando. Então, voltando com as habilidades da inteligência emocional. Inteligência emocional, ela está ligada assim. Primeiro o intrapessoal e o interpessoal. Então, intra comigo, ou seja, o meu processo de autoconsciência, autorregulação e motivação. O intrapessoal é com o outro, certo? Então, olha só. Pessoal, Maria, depois a gente entra e conversa com você, tá? E assim, no decorrer aqui da live, às vezes as pessoas vão colocando e eu não consigo atender a todos, tá? Então, assim que possível, a gente entra, tenta ajudá-los respondendo para vocês, tá bom? Então, assim que possível, a gente entra e responde. Então, voltando aqui. Só voltando para a gente não se perder. O que eu tinha falado mesmo? Competências intrapessoal e interpessoal. Intra comigo mesmo e inter com o outro. Então a primeira que eu quero falar é a autoconsciência. Certo? Lá no Livro dos Espíritos ele já diz, onde está gravada as leis de Deus? Na nossa consciência. Na nossa consciência estão gravadas as leis de Deus. E quando eu tenho uma autoconsciência, ou seja, eu vou ter um olhar para mim e eu vou ser capaz de saber o que estou sentindo no momento que aparece determinada emoção. E nomeie. Eu sempre falo isso aqui nas lives. Comece a nomear as suas emoções. Ou seja, é isso que eu estou sentindo agora, é raiva? Tá, o que eu faço com essa raiva? Isso que eu estou sentindo em determinada pessoa agora é mágoa? O que eu faço com essa mágoa? Como eu vou lidar com essa mágoa? Isso que eu estou sentindo agora é ansiedade? Como eu vou lidar com essa ansiedade? Certo? Então, é usar as nossas preferências com relação a tudo aquilo que a gente vai aprender para nos orientar e tomar uma decisão com base numa avaliação realista das nossas habilidades e uma confiança em nós mesmos. Isso é consciência emocional. Isso é autoconsciência. O que é autoconsciência? Resumidamente é assim, olha. Autoconsciência, você reconhece as suas próprias emoções e seus efeitos. Certo? Autoconsciência está ligada a você reconhecer as suas próprias emoções e os efeitos que elas causam em sua vida. Eu reconheci a minha... Eu estou pegando raiva porque é um exemplo bem simples, né? Mas é assim. Aconteceu a raiva. Ninguém está falando para você não ter raiva. Raiva é um... Desculpe, gente. Como eu disse, estou com gripe, né? Então isso... A raiva, ela pode até acontecer. Mas como você lidou com essa raiva? Como no teu processo de autoconsciência... Você reconheceu aquela emoção e lidou com o efeito dela, certo? A outra habilidade é a autorregulação. O que é a autorregulação? Autorregulação, se a autoconsciência é você reconhecer a sua emoção, a autorregulação está ligada ao quê? A você controlar essa emoção. Para você se livrar da ansiedade ou de uma irritabilidade bem exagerada, ou seja, de uma raiva exagerada, de uma tristeza, certo? Então,
A autorregulação, ela vem para você começar a se descobrir, se perceber e aí começar a gerir as suas emoções. E aí a autorregulação ela passa pelo autocontrole, ou seja, você manter as suas emoções sob controle e os impulsos conflitantes. Ela passa por uma confiabilidade, ou seja, de você ser o responsável. Não fica apontando os outros. Ah, foi ele que me causou ficar com raiva, tal. Você fica com raiva porque você optou. Porque você escolheu ficar com raiva. Valdir, meu querido, que bom tê-lo aqui comigo. Fico feliz. Seja bem-vindo. Então, que maneira é essa responsabilidade que tem com você? Carla, a mágoa é a mesma coisa. Ou seja, a pessoa causou a mágoa. Quem optou em ficar com essa mágoa, em lidar com ela, foi você. Então você é o responsável. Esse é o nosso processo de autorregulação. A integridade, ou seja, você estar íntegro com aquilo que você precisa lidar. A autorregulação é isso. Inovação e adaptabilidade também. Ou seja, você vai esperando que as coisas surjam e aprende a lidar com elas. Você continua à espera de ideias e novas abordagens. E sobretudo, é flexível o suficiente para responder rapidamente às mudanças. Isso que é adaptabilidade. Né? Às vezes a gente roça aqui na palavra. Ou seja, responder rapidamente às mudanças. Carla, como se autorregular? Eu devolvo essa pergunta para você. É justamente disso que eu estou falando aqui hoje. Olha só. O processo de autoconsciência, de autorregulação, ele implica em você, sobretudo, ter autoconhecimento. Começa por aí. O autorregular, ele vem de um processo de autoconhecimento, certo? Ou seja, de você se reconhecer em tudo aquilo que você vai fazendo. Puxa vida, vamos pegar o exemplo continuar com o exemplo da raiva, né? Eu senti raiva. Por que eu senti raiva? Certo? Processo de autoconsciência. Por que eu senti? Como eu lidei com essa raiva? Processo de autorregulação. E o outro item ligado ao intrapessoal é a motivação. Como eu posso lidar com essa raiva novamente? Ou seja, a motivação é o quê? Eu posso controlar a minha raiva, pegando um exemplo, não é? Certo? Ou seja, eu vou me preparar para atingir uma determinada situação. Eu não vou lidar mais com isso. O que é meu, o que é do outro, é do outro. Certo? O que é meu, o que é do outro, é do outro. Ponto. Quando eu trago isso de forma plena na minha vida, eu começo a distinguir o que é meu e o que é do outro fica com o outro. Certo? Eu tenho mania de ficar carregando coisas que não são minhas. Certo? Que não são minhas. Então, o processo de inteligência, o Goleman, ele diz assim, olha, que a inteligência emocional está ligada primeiro a esse aspecto interpessoal. Autoconsciência, autorregulação, motivação. São os 3 itens do intrapessoal. Ou seja, não depende de mais ninguém. Depende exclusivamente de você. Só de você. Se é intra, né? É você com você. Por isso que eu falei lá no começo da live a respeito de o nosso maior inimigo somos nós. O Mana Wagner, é isso? Você está falando assim, eu tenho mágoa dos meus familiares. Certo? Quem trouxe essa mágoa? Foram eles? Certo? Foram eles, né? Certo? Quem resolveu continuar com essa mágoa? Quem decidiu ficar com essa mágoa? Foi você. Se a gente segue nossos princípios cristãos, se a gente tem esse olhar para os ensinamentos do Cristo,
será que Cristo carregava mágoas? Se nós dissermos cristãos, será que nós carregamos mágoas? O auto-perdão é um processo que ele tem que ser construído no cotidiano, certo? O perdão, ele começa justamente conosco. Conosco. Saber que nós oferecemos o melhor que a gente podia em todos os momentos da nossa vida. E a gente não precisa ficar carregando culpas, frustrações, porque se a gente carrega culpas e frustrações, elas vão se empilhando e vão se construindo um muro entre nós e às vezes nós mesmos, um muro dentro da gente. Então olha só, então a intrapessoal, motivação, autoconsciência e autorregulação. Agora a competência interpessoal. Então olha só, a interpessoal, ela está ligada, alguém me perguntou aqui agora a respeito da empatia. Porque a empatia está relacionada ao quê? Ao outro. Ter empatia é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro de forma cognitiva. Eu sempre falo isso, de forma cognitiva, porque você nunca consegue se colocar no outro de forma plena. Porque o outro é o outro. O outro, ele tem o seu sentir, o outro tem o seu lidar com as emoções. Então, eu coloco de forma cognitiva no lugar do outro. Eu falo assim, que se a gente tivesse, acho que a base da nossa estrutura, se nós fôssemos muito mais empáticos do que egoístas, nós estaríamos num mundo assim, muito, muito, muito melhor. Muito melhor. A base tem que ser esse lidar com a empatia. E isso é uma inteligência emocional. Afinal de contas, nós estamos com o outro. A gente está com o outro o tempo todo. A gente está com o outro o tempo todo. Então, a empatia é o princípio básico. E outras habilidades sociais que vão surgindo. O Goleman, ele coloca, inclusive, ele já coloca que a habilidade social já não é nem mais habilidade, já é uma competência. Ou seja, você precisa aprender a lidar com o outro. Você precisa lidar com o outro, principalmente no princípio básico da alteridade. O que é a alteridade? A alteridade é você aprender ou respeitar o outro em suas individualidades. Naquilo que ele tem de melhor. Naquilo que ele tem de mais bonito. Que é a diferença. Saber que ele é diferente de você. E isso é tão complicado nos dias atuais. Parece que cada vez mais a gente vai achando que o outro tem que ser igual a mim. Achando que o outro tem que gostar das mesmas coisas que eu gosto. Achando que o outro tem que ter o mesmo pensamento que eu. Não. Certo? Isso é inteligência emocional. Isso é inteligência emocional. Se você não não consegue lidar com o outro na sua alteridade, é sinal que você precisa ainda lidar com sua inteligência emocional. E algumas habilidades sociais, elas estão ligadas ao quê? Às influências. Ou seja, você deve possuir ferramentas que consigam persuadir, né, uma determinada situação. Gestão de conflitos, aprender a lidar com conflito com o outro, principalmente em ambientes de trabalho, ambientes de estudo. Então lá, em vez de você ser gerador de conflito, muito pelo contrário, você vai ser gerador de soluções. É esse que é interessante quando você tem uma habilidade social ligada à inteligência emocional. A estabelecer vínculos. Por quê? Porque estabelecer vínculos hoje é extremamente importante. Você, como eu disse novamente, é redundante o que eu estou falando. Você está em comunidade. Se eu estou em comunidade, você tem que aprender a ter algum certo tipo de liderança. Você tem que saber ser vínculos. Você tem que saber trabalhar em equipe. Trabalhando em equipe, você tem que saber cooperar. Tudo isso são habilidades sociais ligadas à inteligência emocional. Certo? Como eu disse, esse livro aqui, ó, o Goleman, ele traz a questão das inteligências emocionais para
você gerir uma vida de fato muito mais tranquila, muito mais agradável. Porque assim, todos nós temos a possibilidade de desenvolver e melhorar as nossas emoções. Então a inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada, ela pode ser aprimorada. Por quê? Por meio da construção de novos hábitos, novas formas de pensar, novas formas de se comportar. E vocês compreendem como a inteligência emocional ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada e, sobretudo, gente, ela pode ser aprimorada. Olha que legal, aprimorada. Aprimorada significa o quê? Eu já tenho inteligência emocional. Eu posso aprimorar, eu posso torná-la melhor. E quando eu vou tornando melhor essa inteligência emocional, vocês não têm ideia da maneira como a gente vai se tornando mais leve. A gente aprende a ser mais leve. Porque ao utilizar a inteligência emocional, ela depende de treino. E treino depende do quê? Sair da zona da zona de conforto da qual nós estabelecemos. Dei uma enroscada aqui, né? Então, sair de zona de conforto é tão complicado, não é? As pessoas estão ali, ficam ali tá tão bom, certo? Então, a ideia é treinar a sua inteligência emocional e descobrir os benefícios que elas vão trazendo no dia a dia, tanto para você quanto para os outros, porque afinal de contas, quando você começa a mudar, você muda o seu micro e, consequentemente, você acaba mudando o seu macro, certo? Se eu tivesse assim que resumir uma resposta em poucas palavras, tá? A gente com relação à inteligência emocional, lidar com a inteligência emocional é assim: a gente deve ter inteligência emocional para sermos realmente mais felizes. Nos livros da doutrina, ela diz assim, olha, que a felicidade não é desse mundo, mas com a inteligência emocional, com esse aprender a lidar com as emoções e com os sentimentos, a gente vai se tornando muito mais leve, certo? A gente vai gerindo e nos tornando os problemas, as provas e expiações que vão surgindo, a gente vai aprendendo a lidar muito mais fácil. A gente vai transformando a nossa realidade. E aí, consequentemente, a gente vai assumindo uma responsabilidade muito maior com aquilo que a gente começa a sentir. Com aquilo que a gente vai fazendo. Com aquilo que a gente vai construindo. Vocês percebem como é belo isso? Por quê? Eu começo a tirar pesos das minhas costas. Eu começo a tirar mágoas, eu começo a tirar angústias, eu começo a tirar tristezas. Por quê? Porque eu estou aprendendo a lidar com elas. Eu não estou mais deixando que elas me torne aquilo que eu sou naquele momento. Deixa eu tentar explicar. Eu não sou mais a minha tristeza. Eu não sou mais a minha angústia. Muito pelo contrário. Eu sou fulano e é isso que eu sou. Eu não sou a minha tristeza. Eu não sou a minha ansiedade. Eu não sou a minha mágoa. Eu sou muito mais do que isso. E aí, tem algumas... O Goleman, ele traz algumas ideias para potencializar a inteligência emocional, né? Então, nunca existe receita pronta, porque, como eu disse, assim, o princípio da alteridade é um princípio básico. Mas a gente pode, por exemplo, ter uma predisposição a melhorar emocionalmente. O que significa predisposição a melhorar emocionalmente? Significa assim, ó, ninguém ajuda uma pessoa, por exemplo, a deixar de fumar, a emagrecer, se a pessoa não tiver disposição. Você consegue ajudar de alguma maneira? Na inteligência emocional acontece o mesmo, ou seja, é você que tem que ter uma predisposição. Você tem que aprender a encarar as adversidades que a vida vai te trazendo. Ou seja, procurar lados positivos de tudo que acontece.
Dá uma olhadinha lá novamente lá no canal do YouTube, procure lá assim, o lado bom das coisas ruins. Eu já fiz essa palestra aqui também, essa live também. Se você acabou de perder um amor, acabou de perder um trabalho, um amigo, ou seja, de que forma que eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com a aceitação daquilo que me aconteceu e fazer o meu melhor para melhorar aquilo ali? Certo? Me aceitar de verdade dentro daquilo que a vida vai me trazendo. E sobretudo, me surpreender com as novas oportunidades que a vida vai trazendo. Não, olha, não, outro item, não se torturar com pensamentos negativos. Ou seja, entrar numa espiral de pensamentos negativos, ele não serve de nada, de nada. De verdade, assim, você soluciona alguma coisa tendo só pensamento negativo? Fala aí pra mim. Não, né? Ou seja, às vezes a gente tem que dizer o que um basta. Começou a surgir os pensamentos negativos, deixa eu botar uma música legal, uma música bacana, deixa eu ler um livro, deixa eu assistir um filme bom, certo? E manda isso embora, certo? Por quê? Novamente, eu me entrego a esse pensamento negativo e lá eu fico. Lá eu me torno o meu pensamento negativo. E sobretudo, vocês estão lembrados que eu falei que a inteligência emocional está ligada com o com o outro? Quando você se sentir mal, procure alguém que você sabe que traz paz e refúgio, certo? Você vai ter sempre alguém que vai estar disposto a te ouvir, certo? Você vai estar sempre tendo alguém perto disposto a ouvir. O princípio da psicanálise, Freud dizia assim, que a psicanálise era a cura pelo amor. Por quê? Porque no ouvir você está se desprendendo, você está ali gerenciando um monte de coisas, um monte de emoções das quais você precisava colocar. Então procure alguém. Se você não tem condições de pagar uma sessão de terapia, procure um amigo, procure. Sempre terão pessoas que estarão dispostas a ajudar. E tenha uma mente sempre aberta com relação aos outros. Resumidamente, se eu fosse resumir aqui, seja empático. Seja empático em qualquer momento da sua vida. Não julgue, não critique, não compare. Certo? Não julgue, não critique e não compare. Falei disso na live da semana passada. Isso é aprender a lidar com você e aprender a lidar com os outros. Ou seja, tirar realmente o lado positivo das pessoas. Saber que nós temos as nossas feridas, assim como o outro tem também. Entende como que é essa questão das feridas? Eu tenho as minhas feridas. É óbvio que o outro também tem as suas feridas. E eu tenho que compreender justamente isso. Estamos ali. Somos imperfeitos como o outro, assim é também. Então, a gente tem que ter realmente uma mente aberta com relação ao outro. Porque a maturidade emocional, ela só virá quando nós fomos capazes, assim, de fato, de enxergarmos o que aconteceu, de ver o que a gente aprende com o nosso comportamento, o que ela revela a nosso respeito, em que momento agimos assim ou assado, certo? E quais são os resultados que obtemos quando agimos assim. A nossa maturidade, gente, a nossa maturidade emocional, ela está ligada intrinsecamente ao nosso autoconhecer, ao nosso olhar para si, a nossa autoconsciência, de tudo aquilo que vai nos acontecendo, de tudo aquilo que nós vamos construindo ao longo dessa nossa existência corporal. E o caminho do desenvolvimento assim, da inteligência emocional, sem dúvida nenhuma, passa por esse autoconhecer. Parece redundante, eu falo isso quase todas as lives. Inclusive tem uma live só sobre isso, da importância desse autoconhecimento, dessa autoconsciência. Porque enquanto eu fico apontando terceiros, enquanto eu fico me projetando no outro, obviamente eu não mudo. A minha maturidade emocional não chega, porque eu sempre vou postergando
o lidar com as minhas emoções, o lidar com aquilo que é meu e não do outro, certo? Porque não é possível mudar. Quando eu falo de autoconsciência, de autoconhecimento, é assim, ela está ligada ao quê? Que não é possível mudar aquilo que nem sabemos que está dentro de nós, que a gente pode modificar. Por isso que eu tenho que ter a autoconsciência e o autoconhecimento. Por isso que eu falo também aqui nas lives, nomeie, denome aqueles sentimentos, denome aquelas emoções, certo? Porque alguém de fora, ele pode até nos dizer que precisamos melhorar nisso ou naquilo, ou seja, que somos autoritários, mandões, invejosos, enfim, né, um monte de coisa. Mas, se dentro de mim eu não reconhecer essas características, eu não terei como mudar de maneira efetiva, eu não mudarei nunca. Não adianta o outro ficar apontando, o outro se posicionando. Enquanto eu não reconhecer essas características em mim, eu não mudo. Então, o reconhecimento de si, ele sempre vai ser o primeiro passo para a inteligência emocional. Porque requer um olhar apurado sobre as nossas emoções e os nossos aprendizados mais infantis. Sabe, aquilo que a gente carrega ao longo de toda uma vida. Aquilo que o Freud chama de criança ferida, certo? Aquilo que a gente realmente precisa lidar na nossa profundidade de alma. Profundidade de alma implica em se analisar cotidianamente. Porque quando nós sabemos, quando nós encontramos as raízes das nossas emoções, de nossos comportamentos, de nossas crenças, do nosso modo de pensar, aí sim a gente consegue percorrer a trajetória de mudança pessoal de dentro para fora. Então a gente consegue realmente encontrar a mudança que vem de dentro para fora. Ela tem que vir ali, certo? Aí, consequentemente, é aquilo que o Gandhi fala, né? Aquilo que o Gandhi fala, a mudança que você quer no mundo tem que começar em você, certo? Então, eu vou até repetir isso, ó, quando nós sabemos, quando a gente encontra de fato um caminho de acesso a esses nossos comportamentos, as nossas crenças, o nosso modo de pensar, aí a gente consegue de fato uma mudança pessoal de dentro para fora. Era isso, meus amigos, que eu queria deixar para vocês essa noite, tá? Eu queria fechar com uma frase, só uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 5. Capítulo 5 ele fala das bem-aventurados os aflitos. Vou pegar só uma frase, depois faça o Evangelho no lar. Pegue, se você não tem o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, pegue a Bíblia, leia um trecho do Novo Testamento, sente com a sua família, sente com aqueles que você ama. Se não tem a família, se mora sozinho, se está sozinho, sente você. A espiritualidade amiga, ela estará sempre ali junto com você. Mas olha só, dentro daquilo que nós falamos hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, ó: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Olha o que Kardec dizia lá no século XIX. A maneira como você encara a sua vida é utilizar a sua inteligência emocional. É só uma forma moderna de dizer, olha, é a forma como você encara a sua vida. Certo? Maria, muito obrigado. Tá? Bom, fico feliz. É isso que eu queria deixar de recado. A maneira como você encara a sua vida é justamente usar como você lida com a sua inteligência emocional. Meus amigos, muito obrigado. Muito bom tê-los aqui conosco. Selminha, oi, minha querida. Muito bom tê-la aqui com a gente. Marcos, Valdir, meus irmãos queridos, que bom tê-los aqui comigo. Muito bom, mesmo que a distância esteja longe, que bom que o virtual nos une, né? Muito obrigado, meus amigos que estão aí do outro lado. Que tenhamos uma excelente semana,
Que Jesus, em sua infinita bondade, possa nos acolher em seus braços, em nossas dores, em nossos sofrimentos, para que possa abrandar os nossos corações nas nossas inquietações, certo? Que Jesus os abençoe abundantemente. Fiquem com Deus, paz e bem para todos nós. Até mais.